tarde, gente. Boa tarde. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, certo? Então, hoje eu vou passar para vocês as atividades de ontem, certo? As atividades de ontem que eu não gravei. Então, vocês vão pegar o livro de vocês de português aí na página 26 e a gente vai fazer esses exercícios. Sílabas. Leiam juntos a quadrinha a seguir. Se na língua do P você quiser brincar, a primeira coisa a fazer é as sílabas separar. Então, gente, quadrinha é um verso só que de 4, é uma estrofe de 4 versos. E geralmente essas quadrinhas são feitas de temas infantis e elas rimam. Então, aí ele está falando da língua do P. Muita gente já deve ter ouvido falar nessa língua do P, que as pessoas brincavam de falar nessa linguagem. Então, a linguagem do P é uma linguagem que a gente coloca o P antes da sílaba que a gente vai falar. Por exemplo, se eu for falar a palavra dado, aí eu boto o P antes de cada sílaba. Então, vai ficar pedá, pedó. Porque o P tem que ficar antes de cada sílaba. Então, agora vamos brincar de falar na língua do P. Descubra o que está escrito. Penão, pedês, pegru, pedá. Pedô, pemeu, pepé. Então, aí, vocês tirando o P e o E antes de cada sílaba, vocês vão ver a frase que formou. Então, penão, você tirando o P, fica não. Então, é não. Aí, pedês, tirando o P antes de cada uma dessas sílabas, vai ficar desgrudar. Do meu pé. Então, a frase ficou, não desgruda do meu pé. Aí, vocês vão colocar a frase formada aí. Questão 2. Agora, o contrário. Fale em voz alta na língua do P os versos a seguir. Então, agora você está vendo os versos aí. Não tem brilho, mas se vê, não consegue se esconder. Então, vocês irão pronunciar esses versos, só que colocando a linguagem do P. Então, vocês vão dizer penão, petem, pebri, pebri, pelhó, pemás, pc, pv. Certo? Então, depois que vocês falarem, aí você vai dizer o que você precisou fazer para falar na língua do P. Então, o que é que a gente faz para falar na língua do P? A gente coloca o P antes de cada sílaba. Então, vocês vão colocar aí, coloca-se o P e o E antes de cada sílaba. E agora a questão 3. Leia os versos a seguir. O que é? Não desgruda do seu pé. Aí a letra A. Marque o tipo de palavra que mais se repete nesses versos. Então, vocês vão ver aí, nesses versos aí, o que é, não desgruda do seu pé. Nesses versos, tem mais palavra com uma sílaba, tem mais palavra com 2 sílabas ou tem mais palavra com 3 sílabas? Vocês vão marcar a alternativa correta. Letra B. Copie as palavras que você localizou para responder. Então, nesses versos aí, se você tiver marcado que tem palavra com uma sílaba, que tem mais palavras com uma sílaba, aí vocês vão colocar quais são essas palavras. Se você colocou que tem mais palavras com 2 sílabas, você vai dizer quais são. E se você marcou que tem mais palavras com 3 sílabas, vocês vão dizer quais são. E a letra C. Quantas letras tem cada sílaba dessa palavra? Aí vocês vão dizer aí. Por exemplo, se você marcou que tem mais palavras com uma sílaba, depois que você disser quais são essas palavras, você vai dizer quantas letras tem cada uma. Por exemplo, a palavra U tem quantas letras? Só tem uma, né?
A palavra que tem quantas letras? 3. E assim vocês vão pegar todas as palavras que têm uma sílaba e vão dizer quantas letras tem cada uma, certo? Agora vamos passar para a atividade de história. A atividade de história é no livro de história, na página 13. Praças. Então, a gente já vem vendo o que são os espaços públicos, né? Vários tipos de espaços públicos, aqueles espaços públicos que a gente tem livre acesso e os outros que a gente precisa de permissão para entrar. Um exemplo de lugar público em que todas as pessoas podem circular livremente são as praças. Em geral, elas se caracterizam por serem espaços amplos e sem construções. Ao longo do tempo, as praças tiveram diversas funções e usos, dependendo de sua localização. Então, aí nós temos dois exemplos de praças. Nas praças, as pessoas podem se distrair, encontrar amigos, ouvir música. Então, aí é uma praça no município de Caçapava, em São Paulo. Nas praças também guardam a memória de um lugar. Escultura da Praça de 1º de Janeiro, no município de Vargem Bonita, no estado de Minas Gerais. Então, nessa primeira praça aí, você viu que ela é usada para distração, ouvir música, né? E essa outra, ela também guarda memória de coisas antigas. Essa outra tem uma escultura, que ela fica no município de Vargem Bonita, em Minas Gerais. Então, vamos para a resolução do exercício. Questão 3. Leia o texto e responda as questões. A preguiça na praça. Domingo é um dia especial. O movimento é grande por causa da missa. Quase todos os Silvas tiram suas roupas domingueiras do armário. Domingo à tarde, depois das 3, a praça ferve. Tem Silva cochilando. Tá vendo aquele banco? Isso, aquele mergulhado na sombra da paineira. É disputadíssimo. Tem jovens Silvas namorando, gulosos, Silvinhas e seus avós. Tem um pouco de tudo. E muito barulho. É um zum, zum, zum terrível. Então, aí é um exemplo do que as pessoas fazem na praça no dia de domingo, né? Então, muita gente cochilando, né? Muita gente descansando à sombra, muita gente namorando, muita gente comendo, muita gente se divertindo, fazendo barulho. Então, todas essas atividades são feitas nessa praça. Aí vem a pergunta da letra A. A qual espaço público o texto se refere? Então, essa daí é muito fácil, né? Tá falando da praça. Letra B. De acordo com o texto, o que acontece aos domingos nesse espaço? Então, o que acontece aos domingos nesse espaço da praça? Então, de acordo com o texto, vocês vão dizer o que é. Então, essa foi a nossa atividade de história. Então, e daqui a pouco eu volto com a última atividade, que é a de matemática.